Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Queridos, Deus está neste lugar. Ele se move em nossas vidas. Eu gostaria que ainda de pé nós lêssemos um texto da palavra. Vou pedir os irmãos ficarem aqui mais um pouquinho. Nós vamos cantar já já uma canção. Aleluia. Segunda epístola de Coríntios, do apóstolo Paulo aí aos irmãos de Coríntios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, apesar que vai aparecer aqui no telão, 2 Coríntios 1:20. Nós vamos ler esse texto e já vamos nos sentar. Que legal, que alegria vê-los aqui. Olha só, que bênção ter vocês aqui. Depois de um tempão, temos aqui pessoas, famílias, pessoas novas nos visitando. Quem está aqui nos visitando nesta manhã? Assim, faça assim um sinalzinho, olha ali, temos ali, olha que bênção. O João Carlos fez assim também, né? O João Carlos deu uma acenada ali para mim, ele está nos visitando. Ele está diferente, ele está realmente, eu nunca tinha visto ele desse jeito, assim, tal. Ele está bem diferente. Né? Que bênção tê-los aqui nesta manhã. As crianças estão tudo sentados aqui hoje na primeira fileira. Estou feliz com vocês aí, todos sentadinhos, bonitinhos, né? Ó, o Benjamin ali, todo mundo. Muito bem, vamos ler esse texto. Diz assim: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Podem se sentar, queridos. Gostaria nesta manhã de continuar, né, a nossa ministração falando sobre promessas, o sim e o amém. Qual é o tema desta manhã? Diga, promessas, o sim e o amém. Você crê nisso? O Felipe já foi além da gente. O Felipe diz, parte 2. Eu ouvi daqui. Promessas, o sim e o amém. Queridos, Deus, Ele se revela como um Deus de promessa em todas as Escrituras. Desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós vemos Deus prometendo, um Deus que faz as promessas. Aliás, esta é uma das principais características do seu modo, da sua maneira de agir, de se relacionar conosco, o ser humano. Ele faz as suas promessas, ele cumpre as suas promessas. Como eu disse, a Bíblia inteira, ela inicia, ela termina falando, ou Deus fazendo promessas. Toda a história humana são marcadas pelas promessas de Deus, e nós precisamos de verdade captar isso, aprender a diferenciar entre as promessas de Deus, aquelas promessas que são promessas que Deus entrega para nós num contexto geral, e aquelas promessas que Deus entrega para nós especificamente, algo único, algo que vem diretamente a nós. Nós compartilhamos um pouquinho sobre isso na última vez que eu estive aqui falando sobre isso, onde nós estivemos compartilhando, vamos dizer assim, a primeira parte sobre esta promessa. Ou seja, quando nós falamos de promessas gerais, são aquelas promessas que o Senhor dá, que o Espírito Santo nos dá a todos, os cristãos, os crentes, de uma forma geral, em todas as áreas. Nós trouxemos aqui exemplos, por exemplo, de promessas gerais, promessas que são dadas para nós. Por exemplo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É uma promessa a todos nós. Mas existem promessas que são promessas específicas, aquelas que são feitas a indivíduos específicos, em ocasiões específicas. Simeão foi um homem que recebeu uma promessa específica. Abraão recebeu promessa específica. Gideão, ele recebeu promessas específicas. Olhamos para a palavra, encontramos muitos homens, mulheres de Deus que receberam promessas específicas.
Quem aqui de nós, eu poderia, não provou já uma espera de uma promessa que Deus prometeu e parece que essa promessa não se cumpriu, ou está tardando a se cumprir? Quem aqui já não provou da espera de uma promessa? Eu acho que todos nós. Quando Deus nos dá uma promessa, nós sabemos que entre o momento em que Deus nos dá essa promessa, até o cumprimento dela, suponhamos que ela vai se cumprir neste ponto, e a promessa foi dada lá. Existe aqui um percurso, existe um processo, uma jornada, e entre o momento em que Deus nos dá esta promessa até o cumprimento dela, nós precisamos aprender a desfrutar desta jornada. Porque a gente às vezes fica com o coração tão angustiado, esperando a promessa se cumprir, que nós não conseguimos desfrutar deste percurso. Não conseguimos desfrutar da jornada. Nós fazemos as coisas todos os dias com aquela pressão, com aquela angústia, com aquele peso. Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu. Não, a promessa ela tem que, na verdade, nos manter sim firmes, perseverantes, mas ela não pode ofuscar a alegria do cumprimento da promessa. Ela tem que permanecer dentro de nós, sim. Temos que manter os nossos olhos focados na promessa, sim, mas nós temos que também desfrutar do percurso, da jornada, desfrutar em família, desfrutar como parte de um corpo, da igreja, desfrutar lá na nossa empresa. Às vezes Deus te deu uma promessa na sua empresa, para a sua empresa, e parece que essa promessa não chega, e a gente fica naquela expectativa, à espera de uma promessa. Por exemplo, talvez você está à espera de uma cura, talvez você está à espera da salvação dos seus pais. Sabia? Provavelmente, talvez meu papai está me ouvindo nesta manhã, mamãe. Papai, eu esperei a salvação do meu papai por 12 anos. 12 anos esperando a salvação do meu papai, orando por ele, sabe, crendo, acreditando. Talvez você está esperando a salvação do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Eu diria que a simples espera do resultado, vamos por assim, a gente faz uma entrevista numa empresa, e aí a gente fica naquela expectativa, esperando entrar naquela empresa, porque Deus me prometeu que iria me abençoar, me promover, ou nos dar um trabalho melhor, e a gente fica ali, sabe, diante daquele teste, diante daquela entrevista, esperando a promessa. Enfim, não importa qual seja o motivo, eu diria que para quem espera a promessa, parece que ela é uma eternidade. Parece que ela não vai chegar. No entanto, nesta manhã, queridos, eu gostaria de, juntamente com vocês, chegarmos a um entendimento que não importa o tempo, se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele cumpre. É claro que quando nós falamos de promessa, às vezes existem pessoas que estão com seus corações magoados, fechados, porque receberam uma suposta promessa, uma palavra profética, uma profecia, mas essa suposta promessa e profecia, ela não veio de Deus. Talvez ela tenha vindo de alguém que falou em nome de Deus, mas não foi Deus. E aí o coração da pessoa às vezes se fecha, se tranca. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Deus é um Deus que fala e Ele cumpre. E eu acredito que todos nós já recebemos uma promessa de Deus, assim como muitos de nós também já desanimamos por causa da demora desta promessa. Talvez muitos de nós, queridos, já entrou num desânimo porque a promessa, o cumprimento dela não acontece. E uma das coisas que roubam as promessas de Deus é a incredulidade. A incredulidade muitas vezes mina a espera da nossa promessa. Ela rouba. Se você
tem uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre qualquer área que seja na sua vida. Então simplesmente permaneça. Permaneça. Eu digo simplesmente porque esse é todo o nosso trabalho que nós temos que fazer. Se Deus prometeu, nós não temos que fazer mais nada. O nosso único trabalho é esperar em Deus. O nosso único trabalho é acreditar. O nosso único trabalho é permanecer. E mais nada. Então, entre o tempo em que a palavra foi liberada, entre o tempo em que a promessa foi liberada e o cumprimento dela, como eu disse ainda há pouco, há uma jornada. E olha, queridos, eu tenho aprendido algo dia após dia, que essa jornada, presta atenção nisso, eu tenho vivido isso, esta jornada, ela é essencial para a gente alcançar o nosso destino. Ela faz parte, na verdade, eu a descreveria como um tempo de preparo para a gente receber essa promessa. Sabe por quê? Se Deus nos promete algo hoje, e Ele sabe que vai levar alguns, meses, anos, para que essa promessa aconteça, esses meses e esses anos, é o preparo de Deus na sua vida para você receber essa promessa. Porque se Deus te prometeu hoje, você receber ela amanhã, talvez você não esteja preparado para segurá-la e ela pode ir embora. Você pode perder. Então, se a promessa está demorando, é porque Deus está trabalhando com você. Se a promessa está demorando, é porque Deus está trabalhando na nossa vida e nos preparando para receber essa promessa. Se ela não chegou, é porque nós não estamos prontos para recebê-la. Se ela não chegou, porque não é o tempo de receber. Ela vai chegar na hora certa. Porque Deus é um Deus que cumpre, ou melhor, que dá a promessa e cumpre a promessa. Mas o tempo não é nosso, o tempo é dele. Eu gostaria nesta manhã, queridos, de cantar uma canção com vocês, aqui juntamente com a equipe. Quero convidá-los a se colocar novamente de pé. E esta canção, ela fala sobre o sim e o amém. Nós temos nas promessas do Senhor o sim e o amém. Deus é um Deus que cumpre as promessas. E eu quero que antes de começar a cantar, você olhe para alguém e diz assim: se Deus te prometeu algo, espera, Ele vai cumprir. Mais uma coisinha você vai dizer, isso mesmo, diga isso. Esse é aquele momento que você vai ser desafiado a continuar acreditando. Mais uma coisinha você vai dizer a esta pessoa: se Deus te deu uma promessa, diga a ela: permaneça. Diga isso, permaneça. Não desanima, permaneça. Se Deus te deu uma promessa, por exemplo, se tem alguém aqui nesta manhã que está com alguma enfermidade, existe uma promessa nas Escrituras que diz que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Há uma promessa de cura, permaneça e você vai ser curado. Existe uma promessa que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o teu marido ainda não serve, creia, é uma promessa, ele vai servir, porque é uma promessa. Amém? E nós vamos cantar esta canção com todo o nosso coração nesta manhã. Você vai dizer assim: olha, queridos, essa canção ela começa dizendo que Deus é um Pai bondoso. Pai bondoso, Ele é um Pai bondoso. Ele não é só Deus, não é só Senhor, Ele não é só Salvador, Ele é Pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a Bíblia diz assim, é tão interessante esse texto, que se o pai não dá pedra para o filho quando o filho pede pão, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará com Jesus todas as coisas que nós pedirmos. Pai, é o Pai
Ele é Pai. Vamos cantar, vamos declarar isso com vida, com alegria, com gozo no nosso coração. Amém? Aleluia. Pai bondoso, sua graça mostrou, nos resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. Diga fiel. Fiel tu és, fiel para sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. As suas promessas são sim, amém. Aleluia! Ele é o nosso lindo Senhor Salvador. Lindo Salvador me aproximou, das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, suas mãos me libertou. Para sempre eu cantarei, sempre cantarei. Tu és fiel, Senhor, fiel. Tu és fiel, para sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, fiel, fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Aleluia. Você tem promessa do Senhor. Bia, você tem uma promessa do Senhor. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Você pertence a Ele. Seu Oscar, o Senhor tem promessa do Senhor sobre a tua vida. Tuas promessas pra mim vou confiar. Vou descansar. Sinta esse descanso. Tuas promessas Esse é o nosso trabalho. confiar, Descansar e confiar. pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Fiel
Nós vamos cantar de novo, vou descansar. Essa parte final, você vai tomar posse do descanso. Feche os seus olhos e comece a ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Vamos descansar e acreditar. Eu creio nas promessas. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel. Vai levantando a sua voz. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim Vou confiar, confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, pra sempre tu serás. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. aplauda o Senhor nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Estava aqui olhando para o Gael. O Gael é uma promessa do Senhor. Amém, né, João? Nossos filhos são promessa do Senhor. Esther, você nasceu com uma promessa do Senhor. Você não era para ter nascido. Você conhece a história. Sua mamãe, antes de você nascer, houve várias tentativas. Mas você veio porque você tem uma promessa de Deus. Deus é um Deus que promete, Ele cumpre. Eu gostaria de aprender um pouquinho nesta manhã com um homem chamado Davi. Também com um homem chamado Abraão. Bem rapidamente, sobre um pouquinho de promessa. Vamos aprender com Davi. Diga, aprendendo com Davi. Aliás, eu amo este exemplo. Eu amo o exemplo de Davi. Por quê? Porque Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos quando o profeta Samuel o ungiu como rei. Era uma promessa de que ele se tornaria o rei de Israel. Mas antes de finalmente ele se assentar no trono e receber a coroa, eu diria aí que por volta de mais ou menos, isso aconteceu quando ele tinha uns 30 anos de idade. Uma linda história foi escrita neste período. Deus foi trabalhando na vida de Davi. Deus foi preparando Davi. Deus foi preparando Davi, cuidando de ovelhinha, matando leão, matando urso, matando gigante, sentindo rejeitado pelos irmãos. Ninguém dava nada para Davi. Menino ruivo, jovenzinho, adolescente. Mas ele tinha uma promessa. E essa promessa o colocou no trono. Ele foi forjado, aprendeu sobre liderança, aprendeu sobre humildade. Ele aprendeu a ser humilde. Davi, ele aprendeu a não guardar ofensa. Sabe aquilo que eu disse, queridos, que às vezes entre a promessa e o cumprimento, às vezes a promessa ainda não aconteceu porque a gente está com o coração ofendido,
magoado, ferido com alguém. Deus não vai cumprir a promessa enquanto a gente não liberar, perdoar, arrepender, nos quebrantar. E aqui Davi é uma prova que ele não guarda ofensa, ele manteve o seu coração livre diante do Senhor. Davi, ele desenvolveu um coração tenro, um coração simples, um coração quebrantado. A sua jornada, esse processo que eu disse aqui, a sua jornada, a jornada de Davi o ajudou a ser um dos melhores reis de Israel que Israel já conheceu. Foi essa jornada que rasgou, que quebrou, que triturou o coração de Davi. Se ele tivesse recebido o reinado no dia que ele recebeu a unção na casa do pai dele, por Samuel, se no outro dia, ou na outra semana, ou no outro ano ele tivesse recebido o reinado, com certeza teria sido um dos piores reis de Israel. Mas por que ele se tornou o melhor rei de Israel já conhecido? Por causa da jornada. A jornada nos prepara, a jornada trabalha nosso caráter, queridos. Deus, ele se agradou tanto de Davi, Deus ficou tão feliz com Davi, que a Bíblia diz que Davi foi conhecido um homem segundo o seu coração. E não foi alguém que intitulou ele, foi Deus quem disse isso. Davi, meu servo, ungi. Davi, homem segundo o meu coração. Por causa da jornada. A jornada trabalha na gente, queridos. Deus amou, Deus gostou, Deus, ele se agradou tanto de como ele confiou na promessa, posicionou o seu coração em meio às suas escolhas. E o resultado, nós vemos aí que o resultado disso é que um reino eterno será estabelecido, ou foi, em Jesus, por meio da sua dinastia, por meio da sua descendência. Deus se agradou tanto de Davi, que do trono de Davi veio Jessé. A Bíblia diz, o tronco de Jessé, o filho, o Salvador. Jesus veio da linhagem de Davi. Deus se agradou tanto, queridos, de Davi ter acreditado na promessa, que não deve ter sido fácil. A zombaria, você ser rei de Israel, imagina os irmãos dele, queridos, que ele acabou de ser ungido, jovenzinho. A Bíblia não entra em detalhe, mas para pensar como deve ter sido. Você vai ser pastor, você vai liderar uma célula, você vai ser líder de 12? Ah, que é isso. Você não sabe nem conversar, você não sabe falar, você não sabe, saiu lá de trás das malhadas, do gado, das vacas, dos boi, das ovelhas. Davi é muito, se tem um homem que eu quero conversar com ele quando eu chegar no céu, ele chama Davi. Quero bater uma papo com Davi. Como foi a sua história? E nós vamos trocar umas experiências lá. Eu também saí lá de trás das vacas, saí lá de trás dos boi. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só não matei leão, nem urso. Gigante eu já derrubei alguns. Mas não é só Davi. Vamos aprender um pouquinho também como com Abraão. Abraão, ele foi um homem que nos ensina também sobre isso. Nós poderíamos falar aqui de Abraão, ele recebeu a promessa de que teria um filho, e apesar de ele mesmo e a sua esposa já serem totalmente avançados em idade, a Bíblia diz que ele considerou fiel aquele que havia prometido. Olha isso, a Bíblia fala que Abraão considerou fiel aquele que prometeu a promessa, e Abraão simplesmente permaneceu. Ele permaneceu acreditando, confiando na promessa. Ele abraçou a esperança e perseverou em fé. E a Bíblia diz que durante a jornada de Abraão, aqui está o segredo, queridos. Essa palavra jornada, tempo, espera, é o segredo do cumprimento da promessa. O segredo não está em Deus te prometer algo, porque Deus nos prometeu muitas coisas. Aqui existem muitas promessas. O segredo está na jornada da gente ver essas promessas se cumprir.
Porque no meio do caminho muitos desistem de acreditar nas promessas, por coisas simples. Acabam desistindo das promessas. Se você, como Abraão, é um daqueles que recebeu uma promessa, queridos, o nosso papel é esperar, é abraçar essa promessa, perseverar. Porque durante a jornada, Abraão, ele desenvolveu um relacionamento tão profundo com Deus. Durante a jornada, ele desenvolveu um relacionamento tão próximo de Deus. A Bíblia diz que ao ponto dele ser chamado amigo de Deus. O outro foi chamado de homem segundo o meu coração. Esse aqui não foi alguém que intitulou ele amigo de Deus, foi Deus quem disse, amigo de Deus. Abraão se tornou amigo. Por acreditar numa promessa, por crer numa promessa. Assim, queridos, a Bíblia nos diz que daquele homem sem vitalidade, da mesma forma que de Davi, da sua dinastia veio Jesus, deste homem, Abraão, um homem sem vitalidade, uma mulher sem vitalidade, a Bíblia diz que originaram-se nele descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e a areia do mar, a Bíblia diz, incontáveis como a areia do mar. Olha o que nós aprendemos com Abraão. Mas eu quero ir um pouquinho mais além, porque nós estamos falando de um percurso, de uma promessa, e eu quero falar um pouquinho sobre essa espera da promessa. A espera, queridos, não é tão simples. A espera é um processo doloroso. A espera é um processo de construção, reconstrução, porque neste processo Deus vai destruindo as coisas que não podem estar dentro de nós, que precisam ser arrancadas de dentro de nós, que precisam ser desconstruídas, coisas que foram sendo colocadas durante a nossa vida, durante a infância, durante a adolescência, juventude, coisas que foram colocadas dentro de nós que não eram para ter entrado por causa de contexto social, por causa de contexto financeiro, ou falta do contexto financeiro, ou falta de um relacionamento paterno, materno, e foi sendo implantado dentro de nós, construído um edifício dentro de nós, mas um edifício que está ou precisa prestes a ser derrubado, para Deus construir e reconstruir algo diferente, algo novo. Não é fácil esse processo. A espera da promessa, que é o outro tópico que nós vamos falar aqui, ele é difícil. Aqueles que esperam nele, queridos, a Bíblia diz que não são decepcionados. Mas nós realmente precisamos esperar nele. Independente da demora desta jornada, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir nas nossas vidas. O nosso papel é continuar acreditando, porque Deus não se esquece de você. A gente pode até se esquecer de uma promessa. Se você recebeu uma promessa, não importa quanto tempo tenha sido isso, eu quero encorajá-lo nesta manhã a permanecer acreditando nesta promessa. Porque aquele que prometeu, segundo a canção que nós cantamos, segundo a Bíblia, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Aliás, a Bíblia diz que ele é fiel e aquela obra que ele começou, a Bíblia diz que a obra que ele começou, ele terminará, ele completará. E o nosso papel? Confiar. Nosso papel é confiar. A sua jornada, ela está sendo escrita diariamente. Deus vai escrevendo. Na verdade, a Bíblia diz, o Salmo 139, que a nossa vida já está escrita por Ele, mas esta jornada nós não conhecemos. Essa escrita que Ele escreveu, nós ainda não conhecemos. E eu tenho certeza, queridos, que é uma belíssima história que poderá ser contada para as próximas gerações. Deixe um legado. Lute nessa jornada para você e eu deixarmos um legado. Um legado e uma história linda para ser contada para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e gerações pós gerações. Que a nossa posteridade conheça a nossa história, conheça esse processo, essa jornada, que as pessoas vão olhar e dizer assim: meu pai, minha mãe,
os meus antecedentes, os meus antecessores, eles receberam a promessa, e eles acreditaram, confiaram, permaneceram, e eu vi as promessas se cumprirem na vida dos meus pais, eu vi as promessas se cumprirem na vida dos meus líderes. Queridos, olha, uma das coisas que eu tenho percebido, Deus é um Deus Ele tem muito senso de humor, porque Deus ama escrever belas histórias, e no meio dessas histórias, nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse. Ele tem algumas surpresas no meio dessas histórias, Ele tem algumas coisas assim que Deus apronta com a gente, para a gente ficar pronto para receber a promessa, que nem sempre a gente gostaria de estar recebendo, mas muitas vezes Deus não faz essas coisas porque nós queremos, mas porque nós precisamos. Como às vezes nós ouvimos coisas que não queremos, mas nós precisamos ouvir. Então Deus ama escrever belas histórias e nos surpreender. Nos surpreender com o quê? Com finais felizes, ou por que não dizer, finais que superam todas aquelas expectativas que a gente estava tendo. Finais que faz com que aquilo que a gente imaginava se torne muito maior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos que os nossos pensamentos. Durante a sua jornada, Rita, Manzilene, Polônia, durante a sua jornada, Rubens, ele vai prover todas as coisas e cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Ele irá te forjar, Ele irá te fortalecer, e você, queridos, provará a fidelidade dEle. Nosso papel é só descansar, confiar e permanecer nele, mesmo no silêncio, muitas vezes, que nessa jornada, eu já tive, queridos, do processo em que Deus me prometeu até cumprir, o meu pastoreio, foi uma jornada muito difícil. Eu digo, do dia que Deus me prometeu Ele, até o dia que eu fui ordenado ao ministério. Levou alguns anos. Eu achava que o dia que Deus prometeu, no outro dia eu já ia ser pastor. Demorou mais de uma década para isso acontecer. Não foi fácil. Mas eu entendi depois, quando aconteceu, que Deus estava me forjando, Deus estava me preparando. E o mais lindo é que quando isso acontece, você entende e prova da fidelidade dEle. Percebe a fidelidade de Deus na sua vida. E uma das coisas que nós provamos nesse tempo de jornada é uma coisa chamada silêncio. Deus se cala muitas vezes. Você não ouve Deus. É um jeito dele, é o senso de humor que às vezes ele tem. Ele fala uma coisa, vai cumprir, e aí ele te deixa na jornada quieto. Parece que os lábios dele se trancam, ele não fala mais nada. Você não consegue ouvir Deus, você ora, Deus não fala, você jejua, Deus não fala, você faz campanha de oração, Deus não fala, você faz alguma coisa, você não fala, você pula para cima, Deus não fala, você deita, Deus não fala, você faz o que for que seja, Deus não fala. Ele entra num silêncio, queridos. Sabe aquelas noites escuras que você coloca a cabeça no travesseiro, e aí você começa, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor prometeu, cadê aquela promessa? Pai, sabe onde Ele está? Do teu ladinho, está junto contigo. E muitas vezes, queridos, como aquela história que muitos conhecem, pisadas na areia. Às vezes você está caminhando na praia, né, e você está olhando assim, de repente você olha para trás e vê duas pegadas, a sua e de Jesus. Aí você fala, oh beleza, esse momento é bom, esse momento da jornada é tranquilo, Deus está caminhando comigo, Ele está olhando para mim, nós estamos juntos. E de repente tem um momento que você olha assim, você só vê uma pegada. Aí você começa a chorar, diz, Senhor, cadê o Senhor?
o Senhor me esqueceu, o Senhor não está mais comigo, olha aí só a minha pegada. Até o momento que Ele olha para você e diz assim: não, essa aí não é a sua, essa aí é a minha. Nesse momento eu estava te carregando no colo. Nesse momento eu estava te conduzindo, porque estava tão difícil que eu sabia que você não ia conseguir sozinho, então eu te tomei no colo e essa pegada não é sua, é minha. Deus está com a gente, queridos, no momento do silêncio. Deus está com a gente no momento na noite escura. Deus está conosco todo o tempo. Deus não desiste, Ele não nos desampara. Aliás, a Bíblia diz que Ele não desampara aqueles que nele confiam. Apenas permaneça. Esse é todo o nosso trabalho. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nosso próximo ponto é isso: permaneça firme na promessa. Quero ler um texto com vocês que está em Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, ou seja, desde que os céus antes de serem formados, queridos, Deus é ontem, Ele é hoje e será eternamente. Nunca se viu e se ouviu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Se nós esperamos em Deus, Deus trabalha a nosso favor. Nós já compartilhamos aqui, na outra ocasião que estivemos falando sobre isso, que uma das maiores preciosidades sobre Jesus, sobre Deus, principalmente o apóstolo Paulo fala sobre isso, é olharmos para Deus e ver a clareza com que Deus, o caráter dele em relação às suas promessas é poderoso. Não se duvida do caráter de Deus quando Ele promete. Quando a Bíblia menciona o sim e o amém, no texto que nós lemos inicialmente, é porque as promessas em Cristo e também é em Cristo que elas se cumprem. Ele faz a promessa e Ele cumpre. E isso é o caráter dele que está em jogo, não é o nosso. Talvez se fosse o nosso, a gente já fez algumas promessas aí que eu acho que a gente no meio do caminho pisou na bola. Marcamos horário, não cumprimos, fizemos alguma coisa aí no meio dessa caminhada que Deus não faz isso. O caráter dele é irrepreensível. E o que nós precisamos entender, queridos, é que quando nós vamos reivindicar essas promessas da parte de Deus na Bíblia, nós devemos manter em mente princípios que nós já falamos aqui. Um dos princípios que nós compartilhamos é que nós temos que ver se no contexto da promessa existe a palavra se. Se. Por quê? Porque em algumas vezes as promessas são condicionais. Deus faz uma promessa, mas ela vai se cumprir se eu e você nos posicionarmos, porque se não nos posicionarmos, as promessas não cumprem. Esse ser condicionar é como uma condição às promessas. Por exemplo, vocês devem se lembrar aqui de uma palavra que nós vimos na última vez, a pastora Lúcia dizendo: e se vocês ficarem presos no passado, se vocês ficarem presos às coisas passadas, o que Deus disse? Vocês vão limitar a obra do Espírito Santo neste lugar. É uma promessa condicional. Se a gente ficar preso às coisas, queridos, que se passaram, nós não vamos ver as promessas se cumprirem. Por quê? Porque o que foi passado foi bom, mas foi bom para aquela época. O que passou foi ótimo, foi da hora, mas foi para aquela época. Agora Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem outra coisa para as nossas vidas. Uma segunda coisa que nós temos que ter em mente quando Deus faz uma promessa para nós, é que quando Deus ele faz uma promessa, Deus não se dobra à nossa vontade. Por que então que Ele faz uma promessa? Deus, na verdade, Ele nos oferece uma promessa para nos ajudar a nos submeter à vontade dEle e não à nossa.
Quando Ele nos dá uma promessa, é para que a gente realmente lance o nosso coração debaixo da vontade dEle, para que essa promessa se cumpra. E uma terceira coisa muito importante que nós temos que ter em mente quando Deus faz uma promessa, nós já falamos isso aqui, é o tempo, é o cumprimento da promessa. Não é no nosso tempo, queridos. A promessa pertence a Deus e o tempo do cumprimento da promessa também pertence a Deus. O nosso papel é permanecer, é esperar, ou seja, nós não podemos supor, saber precisamente quando, onde e como as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Isso é papel dele, nós só temos que acreditar, que crer. Eu lembro-me também, nós já vimos aqui, nós ouvimos aqui a pastora Lúcia sendo um canal de Deus para dizer que quando nós entregamos algo, não sei se vocês se lembram que ela diz assim, a partir de Isaac, a partir da entrega, não se preocupe quando é que Jeová Jiré virá para trazer a provisão. Não se preocupe. Não se preocupe quando virá o cordeiro no lugar dessa entrega. Deus é responsável por isso. E eu gostaria de concluir nesta manhã, nós vamos hoje ouvir uma nova promessa que Deus tem para nossas vidas. Na prática, nós vimos aqui sobre a promessa que foi gerada através da pastora Lúcia, nós conversamos sobre elas, e existem muitas semelhanças sobre o que Deus disse através daquilo e o que Deus disse através de uma outra promessa que foi liberada sobre as nossas vidas aqui neste lugar, através de um homem de Deus que aconteceu no dia 19 de junho. Quem estava aqui, o pastor Kobe Ferguson, um judeu messiânico, liberou uma promessa sobre minha casa, sobre as nossas vidas, sobre a congregação, sobre todos nós. E eu gostaria, querido, de concluir falando neste momento sobre isso nesta manhã, gerando a promessa. Porque quando uma promessa, ela se manifesta, ela é liberada, nos é dada, nós precisamos gerar a promessa. Esse é o nosso próximo tópico. Diga, gerar a promessa. Como nós geramos a promessa? Esperando, permanecendo, crendo, confiando, descansando nesta promessa. Como nós abortamos esta promessa? Fazendo tudo o contrário disso. Nós abortamos a promessa quando nós não esperamos, quando nós não confiamos, quando nós não permanecemos, nós abortamos uma promessa. Mas como assim, pastor? Se Deus não disse que faz, Ele vai cumprir? Sim, mas lembre-se do ser. Lembre-se do ser. Existe um papel nessa promessa que é a nossa parte, queridos. E hoje eu gostaria aqui de uma forma prática de rever essa segunda promessa, segunda palavra profética que nós recebemos recentemente. E existem essas semelhanças entre elas. E nós vamos ouvir, gostaria que os irmãos ali colocassem para a gente aqui. Aí só volta o som ali, depois, para começar do... Pastor, eu queria que você e sua família viesse aqui. Você pode ficar aqui na frente. O sacerdote fica em pé até quando ele não aguentar mais. E se você não conseguir mais ficar de pé depois, tudo bem. Mas o Senhor falou comigo quando eu entrei dentro do seu escritório. E o Senhor me mandou fazer um ato profético. Amados, Deus deu a vocês um líder e um pastor, um pai espiritual maravilhoso. E o Senhor quer fazer algo maravilhoso na vida dele. O Senhor está dizendo, você começou agora a
colocar os seus pés naquilo que Ele prometeu a você. As coisas de trás estão ficando agora para trás. A palavra do Senhor diz: o passado já passou e ficou lá atrás. O que aconteceu, aconteceu lá. O Senhor declara um tempo novo, coisas novas. E antes de tudo isso florescer, eu vou mostrar tudo o que vai acontecer primeiro a você. Coisas que Deus mostrou para você 10 anos atrás, vai acontecer a partir de agora. As coisas que o Senhor vai te mostrar agora, não vai demorar mais 10 anos. Vai começar a ser 10 semanas, 10 meses. O Senhor vai te mostrar muito mais coisas para a sua próxima geração. Você é um homem de geração santa, escolhida pelo Senhor, geração de Deus. Deus tem uma grande família espiritual para você. Eu não sei nos detalhes o que você passou, mas eu estou agora proclamando uma restauração de Jacó. Às vezes parecia que o inimigo tinha terminado até dentro da sua casa, mas o Senhor está dizendo: eu vou começar a restaurar. O Senhor está restaurando as coisas. O Senhor está restaurando o sacerdócio. O sacerdócio, o sacerdote. O sacerdócio do Senhor está sobre ti. A sua família está aqui. A casa do Senhor florescerá e o sacerdote florescerá. Neemias, que viu uma restauração no templo, nos levitas, e a nação de Israel cresceu, e também o sacerdote cresceu. Você é o levita da casa do Senhor. Você é o pai para pais. Você é sacerdote de sacerdotes. Você é o Koanim. E eu quero orar a bênção do sacerdote sobre você e sobre essa congregação. Permaneça nessa postura de receber. Dois querubins, um a cada lado, para ministrar sobre o sacerdote. Eu quero cantar sobre vocês a bênção de Arão. Let's say the words first, and then we'll sing it. Thank you for receiving me. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. Thank you, family. Obrigado, família. The words of the sons of Aaron that will be Os filhos de Arão. prayed over all the generations of Israel O Senhor forever. nos disse para orar essa bênção sobre as gerações. The Aaronic blessing, the priestly blessing. A bênção arônica. May the Lord bless you and keep Que you. o Senhor te abençoe e te guarde. May the Lord cause His face to shine Que o upon Senhor you brilhe a sua face sobre ti. and be gracious unto you. Seja gracioso contigo. May the Lord lift His countenance Que o upon Senhor you levante o seu rosto sobre ti. and give you peace. Te dê paz.
the name of the Prince of Peace. Em nome do príncipe da paz. In Hebrew, this is, Em hebraico isso é: the Lord bless you and keep you. The Lord will create a surrounding protection. no and a hebraico, shield no around original, you. essa parte fala que Deus vai construir um muro de proteção ao seu redor. For you and for our pastor Para here especially, você strong e in o my heart, pastor dessa congregação. that his face will shine, the Lord Yahweh, Yahvé, The God a of face Israel. de Yahvé, o Deus de Israel, vai brilhar sobre ti. that his name, which we believe was originally like a breath, E o som original do nome Yahvé era um som de um sopro. Yahweh, Yahweh, Yahweh. that Yahweh's breath will be upon E you, Yahvé, o sopro de Yahvé será sobre ti. and your face will shine E a face dele brilhará with the goodness of God. da bondade de Deus. And church, when you guys go to wherever you're at, your Igreja, homes, families, aonde communities, você estiver, businesses, nos seus negócios, no seu trabalho, aonde você estiver, why do they come and ask you about the Lord? as pessoas vão vir perguntar sobre o Senhor para It's você. because they see something they can't explain. É porque eles vão ver algo que eles não conseguem explicar em você. It's his face shining upon É you. a face do Senhor brilhando sobre ti. So just remember the words. Essa é o que eu vou falar agora The em Lord bless you hebraico. and keep you. Que o Senhor te abençoe e May te the Lord guarde. cause his face to Que o shine Senhor upon you. cause a seu rosto And be brilhar sobre ti gracious to e you. seja gracioso May the contigo. Lord lift up his Que o countenance Senhor upon levante a face dele sobre você you and give you peace. e te dê paz. His peace. A paz dele. As Yeshua told us, peace not that the world gives. Yeshua falou, não é a paz que o mundo dá. Doesn't matter what's happening. Não importa o que está acontecendo. We can have peace. Você vai ter paz. Yeverechecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha ve'yichunecha. Yesim Adonai panav elecha v'yesim lecha shalom. Amen. In the name of the Prince of Peace, Em nome do príncipe da paz. B'Shem shel Hashar Shalom Yeshua Mashiach. Em nome do príncipe da paz, Yeshua o Messias. Amen. Amém. I love you all. Eu amo todos vocês. God bless you. São 10 minutos para o meio-dia. Nesta manhã eu gostaria de tomar um tempinho, um pouquinho mais de vocês. Ceia, tivemos algumas coisas. Porque eu gostaria de uma vez por todas, sairmos daqui desta manhã, entendendo que a promessa que Deus nos deu como igreja, neste lugar ela vai se cumprir. Vocês vêm aqui e ele começa dizendo assim: o Senhor falou comigo quando entrei no teu escritório, e o Senhor me mandou fazer um ato profético. E ele diz: amados, Deus deu a vocês um líder e um pastor, um pai espiritual maravilhoso, e o Senhor quer fazer algo maravilhoso na vida dele. E o Senhor está dizendo: você começou agora a colocar os pés naquilo que ele prometeu a você. Deus tem nos dado muitas promessas, queridos. Só que o interessante é que Deus disse que começou a fazer agora, a cumprir agora, aquilo que Ele me prometeu há muito tempo. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção, que esse agora, eu e você fazemos parte desse agora. Essa igreja faz parte desse agora. Nós somos parte desse agora. E coisas lindas e semelhantes ao que nós ouvimos, o que Deus tinha nos dito 2 semanas atrás, é o seguinte: as coisas de trás estão ficando para trás. A palavra do Senhor diz: o passado já passou e ficou lá atrás. O que aconteceu, aconteceu lá. O Senhor declara um novo tempo, coisas novas.
Algo novo está vindo à luz, queridos. Nesta manhã, nesses 2 dias que eu estive compartilhando, inclusive nesta live, você que está em casa, vocês que estão aqui, vai ser colocado o link da outra na descrição. Quando você estiver assistindo essa, você vai conseguir ver a outra. E quando você estiver vendo a outra, o link dessa vai estar na outra. Para você ver a semelhança e a conexão do que Deus vem nos dizendo. Se vocês perceberem, queridos, quem disse isso foi Deus através da pastora Lúcia, quando disse assim: deixa as coisas velhas para trás e olha para frente. Olha para aquelas que Deus está preparando para você. Para de segurar esse manto. Às vezes a gente fica segurando o manto de dor, enquanto Deus está falando: eu quero trocar o seu manto, eu quero pegar aquela sua dor e transformar num tempo de alegria. Deixa-me transformar isso em sua vida. Ele já tem preparado para essa igreja, para esse lugar, algo que foi gerado. Vocês conseguem ver, queridos, Deus usando 2 pessoas distintas, dias diferentes, que não se conectaram, que não se conhecia, para dizer a mesma coisa para nós. O passado ficou, as coisas velhas ficaram, mas através da vida dele, Deus continua falando: antes de tudo isso florescer, eu vou mostrar tudo isso que vai acontecer primeiro a você. Quero fazer uma pergunta agora: você crê no seu pastor? Você confia no seu pastor? A Bíblia diz: crede nos seus profetas, estais seguro, crede no Senhor Deus e prosperareis. Acho que eu inverti. Você confia na sua liderança, a ponto de quando o seu pastor te der um comando, te der uma direção: agora nós vamos para a direita, e todo mundo vai para a direita. Agora a gente para, todo mundo para. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Diante dessas palavras proféticas, Deus me deu uma direção juntamente com a Priscila. E vocês em breve estarão sabendo, essa semana eu vou ter uma reunião importantíssima, decisiva, sobre o novo rumo que nós vamos tomar aqui como igreja. Mas a pergunta é: você acredita no seu pastor? Deus disse: coisas que Deus mostrou para você, vai florescer. E eu vou fazer tudo isso acontecer, mas primeiro eu vou mostrar a você. Estou falando em contexto de igreja, queridos, em contexto de direcionamento, em contexto deste arraial. E ele diz assim: as coisas que Deus mostrou para você 10 anos atrás, vai acontecer a partir de agora. 10 anos atrás, eu entrei, queridos, eu cheguei aqui há 9 anos atrás, entrei no meu 10º ano aqui em São José dos Campos. E Deus vem para dizer exatamente neste ano, que vai se cumprir o 10º ano, que o que Ele me mostrou há 10 anos atrás, vai se cumprir agora. Agora. Eu não sei se vocês se lembram que a pastora Lúcia foi usada por Deus dizendo assim, ó: isso significa que algum Isaac foi oferecido em sacrifício, e agora vai começar. Quando eu fiz uma conexão, queridos, entre o que Deus vem falando, o que nós oferecemos, o Isaac que nós oferecemos, vai começar agora. A resposta, o que Deus tem para nós, as coisas que o Senhor vai te mostrar agora, não vai mais demorar 10 anos, vai demorar 10 semanas, 10 meses. Ai, queridos, significa que daqui 10 meses, nós vamos estar vendo coisas que nós não tínhamos visto. Nós temos profetizado 350 pessoas aqui, que estamos há 10 anos crendo, e eu creio que agora, o tempo chegou, esse tempo é agora. E aí ele continua dizendo: o Senhor vai te mostrar muitas mais coisas para a sua próxima geração. Você é um homem de geração santa, escolhida pelo Senhor, geração de Deus. Deus tem uma grande família espiritual para você. Eu não sei nos detalhes que você passou, mas eu estou agora proclamando uma restauração de Jacó. Quem estava falando isso nessa hora era o pastor Kobe. Mas Deus sabe, nesse processo, o que nós passamos. Eu não sei dos detalhes. Às vezes, parecia que o inimigo tinha terminado até dentro da sua casa,
mas o Senhor está te dizendo, eu vou começar a restaurar. No momento do ato profético, queridos, vocês se lembram, ele colocou aquele manto, aquele talite sobre nossa cabeça e começou a dizer, o Senhor está restaurando as coisas agora. O Senhor está restaurando o sacerdócio, o sacerdote. O sacerdócio do Senhor está sobre ti, a sua família está aqui. Presta atenção nisso. A casa do Senhor florescerá e o sacerdócio florescerá. Eu creio num tempo, queridos, de florescimento sobre este lugar. Sobre a nossa vida, sobre a nossa célula, sobre a nossa casa. E aí ele diz assim, uma restauração, como no tempo de Neemias, dos levitas, porque nos levitas a nação e Israel cresceu e também o sacerdócio cresceu. Você é um levita da casa do Senhor. Você é um pai para pais, um sacerdote para sacerdotes. Você é um Kohanim. E eu quero orar a bênção do sacerdote sobre você e sobre esta congregação. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu fui pesquisar e estudar o que significa o Kohanim. O Kohanim. Isso é uma palavra hebraica que procede de Kohen, que significa pai, que significa sacerdote. Na verdade, Kohanim eram os sacerdotes, são sacerdotes da lei, chefes que eram esse Kohen Gadol, ou melhor, sumo sacerdote de Israel. Quando eu fui estudar e pesquisar um pouco mais sobre isso, queridos, um temor acendeu muito grande no meu coração. Porque um Kohanim, ele tinha que passar, para ele se tornar um sumo sacerdote, por uma preparação estupenda de santidade. Para ele se casar, ele tinha que se consagrar 7 dias antes. É algo assim que eu disse, Senhor, se Deus está nos dizendo, queridos, sobre um sumo sacerdote, um Kohanim, aqui significa Gadol, ou seja, para eles é um dos mais postos do antigo povo de Israel. E posteriormente, isso se tornou, na época do exílio babilônico, entre eles, o sumo sacerdote é aquele que coordenava o culto, os sacrifícios, primeiro lá no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém. E eu entendi porque Deus estava dizendo sobre ser um Kohanim aqui neste lugar. E aí ele fala dos querubins que estavam sendo colocados do nosso lado. Ele fala que vai cantar a bênção de Arão sobre nós. E aí ele diz assim que da mesma forma como era orado a bênção de Arão sobre as gerações, era isso que Deus ia fazer aqui, porque uma das coisas que Deus está nos prometendo, queridos, é que deste lugar gerações sairão daqui. Gerações sairão, obrigado pelo amém, pelo amém. Não, pelos 3 amém. Eu vou dar mais uma chance. Gerações sairão daqui. Obrigado pelos 10, amém. Obrigado pelas 10, mas gerações sairão daqui. E aí, queridos, eu quero deixar uma curiosidade para vocês depois verem. Talvez olhando vocês não perceberam. Que na hora que ele começa a liberar a bênção araônica, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Você observa que ele fala que em hebraico, quando ele diz isso, no original, parte dessa fala, que Deus vai construir um muro de proteção ao redor de vocês. E ele diz assim, e os pastores desta congregação, de vocês e os pastores. Deus está dizendo, queridos, que um muro de proteção está sobre este lugar, cobrindo as nossas vidas. E Yahvé, a face do Deus de Israel, vai brilhar sobre ti. E o som original do nome Yahvé era um som de um sopro, Yahvé, vocês ouviram ele falando, e a face dele brilhará a bondade. Agora, queridos, eu quero concluir com o que ele diz sobre nós. Ele diz assim, igreja,
Quero que você ouça de novo, porque na hora que ele libera a palavra profética, ele faz um gesto com a mão. Talvez você não percebeu. Que é um sinal, é uma palavra, e o significado desta palavra em hebraico, pois você veja, que talvez você não percebeu, que na hora que ele está liberando a palavra profética, ele é um sacerdote, esse homem. Ele é um judeu messiânico e ele tem autoridade para liberar a bênção araônica, queridos. O que aconteceu aqui no dia 19 de junho foi algo, um de repente de Deus, que nós não estávamos esperando. E se você for estudar o significado original dessa letra em hebraico, Deus estava nos cercando, nos trazendo um cerco de proteção sobre as nossas vidas. E uma bênção de Jacó sendo restaurada, e uma multiplicação e um crescimento sendo restaurado. Através desta palavra, queridos, Deus estava liberando, confirmando uma unção de multiplicação sobre as nossas vidas neste lugar. Sabe o que ele diz depois na palavra? Ele diz assim: igreja, escute, queridos, aonde vocês estiverem, igreja, nós, queridos, Deus falou isso para nós, seja nos seus negócios, nos seus trabalhos, onde vocês estiverem, as pessoas vão vir perguntar sobre o Senhor para você. Deus disse que as pessoas, aonde nós estivermos, igreja, as pessoas vão chegar e falar: Lander, eu quero que você fale do seu Senhor para mim. Tatiana, eu quero que você fale de Deus para mim. Seja no trabalho, seja nos negócios, onde nós estivermos, Deus vai enviar as pessoas, queridos, para a gente falar do amor dEle. Olha só, é porque eles vão ver algo que eles não conseguem explicar em vocês. Estas pessoas vão olhar para a gente, queridos, e não vai conseguir explicar o que está acontecendo, e vão dizer: eu quero o que você tem, eu quero aquilo que você está vivendo. Deus disse que vai lá no seu trabalho, você fazendo bolo, queridos, você fazendo os seus gourmets lá, você fazendo tudo aquilo, as pessoas vão chegar até você e vai dizer assim: o que é que você tem? Eu quero o que você tem. E aí você vai dizer: olha só, o Senhor já disse. O que é que nós vamos responder? É a face do Senhor brilhando sobre ti, é a face de Deus sobre as nossas vidas. É assim que nós vamos começar a nossa resposta, queridos. O que você tem? Deus está comigo. Eu tenho Deus. O que você está vendo é o Senhor brilhando sobre a minha vida. E ele termina, queridos, cantando esta bênção araônica sobre nós. A gente ouve uma palavra dessa e a gente não se apercebe nos detalhes no que Deus está fazendo, no que Deus está falando. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você nesta manhã. Irmãos, eu quero que eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui relembrando promessas que Ele já te deu, promessas que Ele já nos deu, promessas que foram feitas, e Ele mesmo, a partir de hoje, Ele vai incendiar essas promessas em nós, como um combustível de fé, para que a gente veja essas promessas se cumprir. Eu creio de todo o meu coração, queridos, que se nós perseverarmos, nós vamos ver o cumprimento dessas promessas, elas vão se tornar realidade nas nossas vidas. Deus, Ele nos deixou numerosas promessas aqui em Sua palavra, para que eu e você tomássemos posse dela. E este é o momento da gente orar, crer nas promessas que Deus nos deu, porque para cada uma das promessas, para cada uma delas, a própria palavra afirma que temos o sim e o amém. Deus está comprometido em socorrer com aquilo que nós precisamos. Deus está comprometido em atender aquilo que Ele de antemão nos prometeu. E eu quero, antes de orar, deixar 3 dicas para vocês, queridos. E é isso que nós vamos orar.
jamais permita que haja desconfiança no seu coração a respeito de Deus. Nunca permita dúvida. Essa é a primeira coisa que nós vamos orar. Deus, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Jamais permita desconfiança no seu coração. Segunda dica: não deixe que Satanás te faça virar contra ele, contra Deus, assim como fez com Adão e Eva. Não deixe Satanás inverter, porque as promessas ainda não se cumpriram. E a terceira dica: não deixe nada abalar a sua fé. Se Deus prometeu, temos o sim e o amém. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Feche os seus olhos. Pai, nesta manhã, nós nos apropriamos dessas promessas que Deus tem nos dado. Trouxemos 2 palavras proféticas, promessas recentes sobre nós como igreja, para nos lembrarmos não só dessas, mas de outras promessas que já foram liberadas sobre nós neste lugar, como igreja, como pessoa, como ministério. Todos que estão aqui e você que está em casa, temos promessas do Senhor. E nesta manhã eu quero orar, Deus, para que em nome de Jesus Cristo não haja desconfiança no coração de cada um que está aqui presente ou nas redes sociais. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Toda incredulidade seja arrancada, toda desesperança, toda frustração, toda insegurança, todo medo. Ah, será que? Não tem será. Deus vai fazer. Não há desconfiança no nosso coração. Nesta hora, Pai, eu também quero declarar em nome de Jesus Cristo que Satanás jamais vai fazer com que as promessas que foram liberadas, elas sejam esquecidas nas nossas vidas. E por último, Senhor, eu quero orar para que não haja nenhum abalo, para que não haja, Senhor, no coração de cada um que está nos ouvindo, nenhum abalo desta fé. Se Deus prometeu, temos o sim e temos o amém. O que passou, passou, Senhor. Nós não podemos mais ficar presos ao passado. Pai, se nós estamos aqui hoje, eu creio que o Senhor tem algo para cumprir nas nossas vidas. E se a gente ficar, Senhor, com a nossa mente presa lá no passado, nós não viveremos o novo de Deus. E eu quero declarar nesta manhã: o novo de Deus está sobre as nossas vidas. Esta semana é uma semana extremamente importante, Senhor, para decisões importantes como igreja. Ah, meu Deus, nós não vamos mais ficar presos aos ativismos, Senhor, do passado, Senhor, nem tampouco aquilo que nós vivemos o ontem, Senhor, porque hoje Deus tem algo novo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã haja um desarmar, Senhor. Tira, Senhor, todo medo do coração, todo medo do novo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito de medo, fora deste lugar. Espírito de medo, recua de sobre as nossas vidas. Nós declaramos nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, que nós estamos livres. Não vamos ficar, Senhor, armados. Se Deus nos prometeu, e Deus disse que irá mostrar, Senhor, ao sacerdote, ao Coanim neste lugar, Pai, nós declaramos que nós vamos crer nas promessas de Deus. Pai, nós nesta manhã oramos contra todo espírito, Senhor, de letargia espiritual que entrou na igreja, Senhor. Espírito que faz com que a gente fique tentando viver no passado. Não, Senhor, nós vamos sim olhar para o passado como referência para onde nós queremos chegar, mas não ficar vivendo mais o passado, Senhor. Deus tem algo novo para nós como igreja. Em Sejeque, São José dos Campos, ouça o Senhor nesta manhã,
Ouça Deus nos dizer: eu vos levo ao novo tempo. O novo de Deus já está instalado sobre este lugar. Deus tem nos prometido algo poderoso, e nós estamos aqui, Senhor, para olhar sim para o passado, no contexto de determinar aquilo que o Senhor quer para nós no nosso futuro. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos saber sim de onde viemos, para saber para onde estamos indo, Senhor. Oh Espírito Santo, todo espírito de escravidão, Senhor, do passado, cai por terra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque temos as promessas do Senhor, temos o sim, temos o amém de Deus, temos o sim, temos o amém de Deus, temos o sim e o amém de Deus. Diga isso ao Senhor: eu tenho promessas, e nas promessas do Senhor eu tenho o sim e o amém. Eu tenho o sim e o amém. Eu tenho o sim e o amém nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda prisão, Senhor, todas as cadeias, tudo aquilo, Senhor, que estava nos prendendo, declaramos, Senhor, neste semestre que nós já estamos vivendo, um semestre, Senhor, de muitas bênçãos e conquistas da parte de Deus, mediante as promessas que foram liberadas. Levante a sua mão direita ao Senhor. Pai, eu quero declarar sobre cada mão que está levantada um novo nível de autoridade, Senhor, um novo nível de conquista, e em nome de Jesus Cristo, que esta mão levantada à direita represente, Senhor, que a batalha é do Senhor e a vitória é nossa. Como um dia eles gritaram pelo Senhor e por Gideão, que nesta manhã, Pai, nós possamos dar esse grito neste lugar, em nome de Jesus Cristo, e veremos o poder de Deus fluindo e agindo através de nós, em nome de Jesus, amém e amém.